Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. E nós vamos falar mais uma vez sobre essa polêmica envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico do Flamengo. Isso mesmo, Pedro, o atacante Pedro, foi agredido fisicamente pelo preparador físico do Flamengo, membro da equipe de Jorge Sampaoli. Deu inclusive polícia, eles foram fazer corpo de delito de lá até a delegacia para registrar BO. O clima está muito pesado, o elenco está aborrecido com a postura do Jorge Sampaoli e o Sampaoli está sendo muito criticado, inclusive há quem diga que ele pode deixar o comando do Flamengo a qualquer momento. Eu vou ler aqui parte da notícia que foi trazida em primeira mão aí pelo GE e vou também ler uma nota que o Pedro emitiu aqui no seu na sua própria rede social, tá? O GE, o portal GE, trouxe primeiramente essa notícia falando justamente isso, falando dessa agressão sofrida aí pelo Pedro por parte do preparador físico do Flamengo. Essa foi atualizada agora recentemente, então deve ter alguma informação nova aqui pra gente, tá? Eu vou ler aqui a matéria para a gente entender direitinho o que está acontecendo. Clima quente no vestiário do Flamengo após vitória por 2-1 sobre o Atlético Mineiro neste sábado pelo Brasileirão. Pedro, que não foi utilizado por Jorge Sampaoli no Independência, recebeu um soco no rosto do preparador físico Pedro Fernandes. O argentino questionou o atacante por ter sentado no banco após entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Não gostou de ser retrucado e agrediu o camisa 9 rubro-negro. O elenco saiu em defesa do companheiro e já manifestou para a diretoria que não treinará enquanto o preparador estiver em campo. Pedro prestará queixa, já o fez, né? Em delegacia de Belo Horizonte, realizará exame de corpo de delito, também já fez. O ocorrido, vou descer mais aqui. Após entradas dos dois atacantes, aqui eles começam a narrar o acontecimento, os fatos, né, do acontecimento. Após as entradas dos atacantes, Sampaoli ainda teria mais uma substituição que foi utilizada com a entrada de Thiago Maia na vaga de Felipe Luiz. Pablo Fernandes não gostou de ver Pedro sentado no banco de reservas e fez cobranças ríspidas ao jogador assim que chegou ao vestiário. O argentino disse que o fato de Pedro não permanecer na área de aquecimento foi uma falta de respeito. O camisa 9 retrucou que quem não tem respeito por ele é a comissão técnica de Jorge Sampaoli, alegando que o tratamento recebido não é correto e que está sendo minado desde o início do trabalho. Fernandes respondeu desferindo um soco na boca do atleta que apresenta ferimentos no local. Então, aí o jogador, o Pedro aí, né, sendo agredido depois de uma postura infantil da parte do Pedro. Pedro errou, isso aqui é inegável. Pedro é ídolo, é craque, é um jogador que tem um perfil tranquilo, sereno, mas ele errou. Como profissional, ele é profissional, ele deve seguir as diretrizes da comissão técnica que o dirige. Se não gostou de alguma coisa, deve conversar e externar lá juntamente com a comissão técnica, mas ele errou na sua postura, na sua conduta, desrespeitou sim a comissão técnica, só que o cara agrediu o jogador fisicamente, isso aqui extrapolou todos os limites. Nada justifica uma agressão física. Nada justifica o cara ser agredido fisicamente, sabe? Há muitas outras maneiras pelas quais isso aqui poderia ter sido resolvido, não chegando às vias de fato, não chegando a uma agressão física, como foi o caso. E aí tem muita gente, tem canais criando enquete aí na internet para ver, perguntando se as pessoas querem que o Jorge Sampaoli saia ou o Pedro saia. Eu acho isso muito descabido. Mas vamos aqui ler a nota emitida aqui pelo Pedro, né? Porque o Flamengo, a instituição Flamengo, não se manifestou até o momento. Deveria ter se manifestado, mas não se manifestou. Quem se manifestou foi o Pedro, e ele fala o seguinte na nota em que ele publica aqui na sua rede social. Ele diz o seguinte:
Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicável, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli. A covardia se sobrepôs diante... A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Isso aqui é muito grave, essa fala do Pedro. Covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. O que ele quis dizer com isso? O que ele quis dizer com covardia psicológica que ele tem sofrido? Isso aqui é muito grave, isso aqui é uma acusação muito séria, isso aqui é uma fala muito séria. O que o Pedro quer dizer com covardia psicológica que ele tem sofrido? Ele continua: alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que em pleno 2023 acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram. Então aí, o Pedro, né, fazendo aí, postando aí a sua indignação quanto à situação sofrida. E aí tem vários comentários aqui, inclusive de famosos, né, em apoio, declarações em apoio ao Pedro. Alguns jogadores, o próprio Léo Pereira, ele inclusive apagou o post, né, mas há um post rolando aí na internet, o Léo Pereira manifestando o seu apoio também ao Pedro, bem como o Marinho, né, ex-jogador do Flamengo, atualmente no Fortaleza, também manifestando aí o seu apoio ao Pedro. O fato é, o preparador físico do Flamengo ultrapassou todos os limites. Tá? É injustificável o que ele fez. Pedro errou, é bem verdade, o Pedro errou, deve ser multado, muito provavelmente será multado por conta da sua postura infantil e amadora. Mas o que o cara fez, o que o preparador físico do Flamengo fez é absurdo. E aí tem muita gente criticando o Jorge Sampaoli, que ele deveria ter ido para a coletiva e falar sobre isso. Ele não deveria falar sobre isso nada. Quem deveria falar sobre isso é a instituição Flamengo. O Flamengo sim deveria se manifestar, o Flamengo sim deveria comunicar a sua torcida, o Flamengo sim deveria se posicionar com relação a isso. Não o Jorge Sampaoli. O Jorge Sampaoli, até porque ele pode ter recebido orientação justamente da direção do Flamengo para não falar nada durante a coletiva. Agora, os jogadores, segundo informações que estão saindo agora, os jogadores estão revoltados, claro, muito com o agressor, mas também com a postura do Jorge Sampaoli, porque eles esperavam que o Jorge Sampaoli tivesse uma postura mais dura, mais severa, mais contundente com relação ao agressor. E eles entenderam que a conduta do Jorge Sampaoli não foi adequada para o caso, eles esperavam algo mais firme, uma postura mais firme por parte do comandante, o que, segundo o ponto de vista dos jogadores, não aconteceu. Então, cogita-se já agora que é muito possível, o Flamengo parece de emitir um comunicado falando da demissão, do desligamento do preparador físico. E há agora um burburinho aí na internet de que é muito possível também que o Sampaoli saia, porque o clima, segundo as informações, está muito pesado. É isso mesmo que vocês estão vendo. O Jorge Sampaoli pode deixar o Flamengo a qualquer momento por conta desse episódio. O que é um prejuízo muito grande para o Flamengo se de fato isso acontecer. Esse episódio em si já é lamentável, já pode criar um clima que pode estragar com o ano do Flamengo. O Flamengo está há 3 dias de uma decisão muito importante, que é a decisão da Copa Libertadores da América. Na semana seguinte, lá no dia 16, não nessa, mas na outra, já tem o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Flamengo está em um momento muito importante do ano. O Flamengo conseguiu diminuir a vantagem aí para o Botafogo e tem esses jogos decisivos dessas semanas que se seguem aí. E aí, essa situação acontecendo pode jogar um balde de água fria em tudo aquilo que vinha acontecendo de bom no Flamengo. Mas eu quero saber de você. Você acha que o Jorge Sampaoli tem responsabilidade na conduta do seu preparador físico?
Você acha que o Jorge Sampaoli deve deixar o Flamengo por conta da conduta desse preparador? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Então é isso, pessoal. Eu queria deixar vocês bem informados sobre isso. Eu vou ficando por aqui. E eu peço a vocês, não pedi no começo, mas vou pedir aqui, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, porque o seu like ajuda bastante o nosso trabalho. E compartilha esse vídeo com mais um flamenguista, para que ele também fique bem informado de tudo que acontece no rubro-negro mais amado do mundo, o nosso Flamengo. Tá bom, pessoal? Fique com Deus. Saudações rubro-negras.